A ênfase de Spurgeon em restabelecer a velha doutrina provocou intensa oposição ao seu ministério. Spurgeon não tinha a menor dúvida disso. Somos depreciados como híperes. Somos considerados a escória da criação. Dificilmente o ministro nos dá atenção ou fala favoravelmente de nós, porque sustentamos fortes ideias sobre a venerável soberania de Deus, seus soberanos atos eletivos e o seu amor especial para com seu povo. Pregando a sua igreja em 1860, ele disse: não há uma outra igreja de Deus na Inglaterra que durante os últimos 50 anos teve que passar por maiores provações do que a que nós temos tido. Raro é o dia que rola sobre a nossa cabeça em que a mais vil ofensa, a mais terrível difamação não seja proferida contra mim, tanto privadamente como pela imprensa pública. Todo engenho é empregado para pôr abaixo o ministro de Deus. Todas as mentiras que o homem pode inventar são lançadas contra mim. Spurgeon não se surpreendia com a inimizade manifestada para com a sua proclamação das doutrinas da graça. Ele diz: irmãos, em todos os nossos corações há esta inimizade natural contra Deus e contra a soberania da sua graça. Sei de homens que mordem seus lábios e rangem os dentes de raiva quando pregam a soberania de Deus. Os visionários doutrinários atuais admitem a existência de um Deus, porém, ele não deve ser rei. Quer dizer, eles preferem um Deus que não é Deus, e dão preferência ao servo, e não àquele que exerce governo sobre os homens. O fato de que a conversão e a salvação são obra de Deus é uma verdade humilhante. É por seu caráter humilhante que os homens não gostam dela. Ouvi dizer-me que se hei de ser salvo, é preciso que Deus me salve, e que estou em suas mãos, como o barro está nas mãos do oleiro, e que não depende de quem corre, nem de quem quer, mas de Deus que se compadece. O mundo também tem uma religião universal, porém, vejam como Cristo põe isso abaixo: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Deus nos ordenou dentre os homens, eleitos de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Obviamente, Spurgeon considerava a diferença entre o calvinismo e o arminianismo como algo concreto e definível, e não mera questão de equilíbrio ou de proporção da verdade. Com o termo arminianismo, ele não queria dar uma ênfase à responsabilidade humana, pois ele pregava a responsabilidade do homem tão fortemente como qualquer um que já viveu. Menos ainda, ele achava que uma coerente posição escriturística abrange as duas posições. Na verdade, ele achava difícil ser paciente quando refutava essa confusão. Não pensem, diz ele, que vocês precisam ter erros em sua doutrina para se tornarem úteis. Temos alguns que pregam calvinismo em toda a primeira parte do sermão e a concluem com arminianismo, porque acham que isso os fará úteis. Um absurdo útil. É tudo que isso é. Se um homem não pode ser útil com a verdade, não pode ser útil com o erro. O que há na doutrina pura é suficiente, sem a introdução de heresias, para pregar aos pecadores. O fato é que existem questões doutrinárias definidas envolvidas na controvérsia entre os dois sistemas, e quando defrontado por uma dessas questões, o homem deve sustentar uma ou a outra. Algumas dessas questões podem ser expostas como segue: haveria um plano de redenção pelo qual Deus se determinou a salvar mediante Cristo algumas pessoas que ele escolheu? Acaso esse plano provê a concessão gratuita de todas as coisas necessárias para o seu cumprimento, ou seria o seu cumprimento condicionado pela aceitação do homem? Porventura Cristo, em sua morte, assegura infalivelmente a redenção de todos aqueles que ele representou como substituto? Ao regenerar pecadores, será que o Espírito Santo efetua plenamente o propósito do Pai e aplica infalivelmente a obra redentora de Cristo? Seria possível resistir à obra regeneradora do Espírito? Acaso somos regenerados ou nascemos de novo por causa da nossa fé e arrependimento? Ou seria a fé efeito e resultado da regeneração? Provavelmente, há alguns que objetariam até mesmo a formulação de perguntas como essas. Os breves artigos doutrinários do movimento evangélico moderno, diferentemente das confissões reformadas do século XVI e XVII, nada dizem sobre essas questões, presumivelmente porque isso não é mais considerado necessário. A atitude predominante tem sido a de desdenhar as proposições definidas da verdade e contender por obscuridades e indefinição, como se isso fosse mais espiritual e bíblico e contribuísse mais para a manutenção da unidade. Portanto, não é surpreendente que em tal atmosfera de baixa visibilidade espiritual tenha se tornado corrente a ideia de que um homem pode ser arminiano e calvinista, ou calvinista em parte, dos pontos que ele escolher. Não, você terá que escolher entre a verdade e o erro.
Você não precisa ter erros em sua doutrina para se tornar útil num mundo cheio de pecados. Como dissemos antes, temos alguns que pregam calvinismo em toda a primeira parte do sermão e aí concluem com arminianismo, porque acham que isso os fará úteis. Eu digo de novo, é um absurdo útil. É tudo que isso é. Se um homem não pode ser útil com a verdade, não pode ser útil com um erro. Amém. To